Ontem teve um acontecimento extremamente importante na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mas restrito inicialmente à Câmara dos Deputados, ou seja, a criação efetiva de um comando suprapartidário unindo PSDB, DEM, PPS, PSC e USD, 5 partidos, para dar os primeiros passos em relação ao processo de impeachment. Como é sabido, como é determinado pela Constituição e pela Lei 1079, de 10 de abril de 1950, você precisa obter um X número de votos na Câmara para abrir o processo, né? Portanto, não é algo tão simples. É necessário primeiro fazer uma construção política do impeachment. Havia duas leituras para esse processo, que era necessário 342 votos, e há uma outra leitura que parece que é a que está vigorando, que é necessário 247 votos, se você tiver quórum, a maioria dos deputados presentes, para autorizar a criação de uma comissão. A comissão é criada, é constituída, ela elabora um relatório que apresenta aí sim para o plenário, aí é necessário os 342 votos, caso seja obtido, né, esses 342 votos, isso é encaminhado ao Senado, que funciona como tribunal político, tal qual dispõe também a Constituição, e como foi feito, vale lembrar, em 1992. Por que dessas questões? É porque o impeachment é um processo que tem todo um rito, que passa pelo regimento da Câmara, passa pela Lei 1079 e passa pela Constituição. Mas é necessário ter condições políticas para tal, e as condições políticas elas estão dadas. Agora, finalmente, a oposição se mexeu. São os primeiros passos. Esse projeto de poder está caminhando para o fim. Evidentemente que não é um processo que você resolve da noite para o dia. Depende de várias variáveis, e algumas delas que acontecem sem que a gente consiga controlá-las. Por exemplo, é claro que uma delas nós sabemos, a questão econômica. Aprofundando a crise econômica, se aprofunda a possibilidade da abertura de um processo de impeachment. E tudo indica, infelizmente, porque quem paga a crise somos nós, não é o governo, não é quem está nesse projeto criminoso de poder, a crise econômica tende a se agravar. Por outro lado, há um absoluto isolamento do governo em relação à sua base política, cada vez menor. A promessa dos cortes de ministérios, da questão do ajuste, de corte de gastos, etc. Isso, na prática, nós não vimos. Ao contrário, uma absoluta descoordenação política. E o PMDB está dando sinais, através do programa gratuito, vai reforçar ainda mais que está abandonando o barco político governamental. Ou seja, a situação que está sendo desenhada é de que o impeachment hoje já está na ordem do dia, e mais do que na ordem do dia, são dentro dos primeiros passos efetivos para que nós possamos nos livrar, através da lei, da Constituição, do projeto criminoso do poder. Algo que eu sempre digo: quem diz que impeachment é golpismo não leu a Constituição. Quem é golpista é quem faz mensalão e quem faz o petrolão. Portanto, os primeiros passos estão sendo dados. O governo está literalmente perdido. Lula fala uma língua, Dilma fala outra, a base do governo hoje cada vez menor fala outra, e a oposição pela primeira vez está falando um discurso direto, e precisa do apoio da sociedade. As redes sociais vão jogar um papel muito importante em todo esse processo. Portanto, está sendo dado efetivamente o primeiro passo para que o Brasil possa se livrar dessa tragédia chamada governo Dilma Rousseff.